Salve, salve queridos e queridas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Giba e vamos para mais uma aula aqui de História Geral e hoje a gente vai falar de absolutismo monárquico. Então, de forma bem clara, bem objetiva, a gente vai tratar aqui as principais características, os principais fatores que formaram o absolutismo monárquico. Lembrando, antes do vídeo começar, isso aqui é um vídeo, então você pode pausar, pode parar, pode anotar, depois você pode despausar e dar continuidade aí ao nosso vídeo. Outra coisa também, não deixa de curtir, deixar o seu like, se inscreva no canal e isso ajuda a elaborar outros conteúdos relevantes e importantes aí para os seus estudos, beleza? Bora lá? Então vamos fazer o seguinte, esse vídeo eu vou dividir em duas partes. Na primeira parte a gente vai falar sobre as características do absolutismo, e numa segunda parte nós vamos falar de questões mais específicas do absolutismo na França, o absolutismo na Inglaterra e as revoluções inglesas, beleza? Então começando aqui, é importante nós entendermos o seguinte, o que foi o regime ou o sistema absolutista, né? Foi um regime político que predominou na Europa na Idade Moderna. Dentro disso, é importante você compreender algumas características, como por exemplo, nesse processo de formação do absolutismo monárquico, nós temos como características a forte centralização política, é um momento também de transformações ocorrendo na Europa, como por exemplo as transformações de ordem econômica, o renascimento comercial, o renascimento também cultural, e nesse período então nós vamos ver o fortalecimento do poder real, das estruturas do Estado em prol dessas novas características, desses novos momentos. É muito importante nós lembrarmos aí do elemento principal desse absolutismo, que foi o monarca. O monarca, ele representa a lei, ele é a centralização, ele é a personificação desse sistema. É importante também colocarmos aqui os privilégios estamentais, lembrando que a Europa continua estamental nesse momento, dividida em clero, nobreza, povo, e o rei vai ser um elemento importante na concessão de privilégios, tanto para a nobreza, para o clero, e também o rei ele oferta condições favoráveis para a expansão comercial, visto que a lógica econômica agora é uma lógica de acumulação primitiva, de capital primitivo, de metalismo. Lembrando que dentro dessa perspectiva de absolutismo monárquico, nós vamos ver também um fortalecimento do aparelho estatal, um fortalecimento de uma burocracia, de um controle por parte do Estado, seja pela cobrança de impostos, seja pela imposição de uma justiça real em todo o reino, em toda a esfera de um Estado nacional. E também nós vamos ver que com o absolutismo monárquico nós vamos observar que o monopólio do uso da força, que antes estava dividido entre senhores feudais, entre os membros da nobreza, esse monopólio do uso da força, o que seria esse monopólio do uso da força? O exército, um exército profissional que vai usar da violência, que vai usar da força quando necessário a serviço desse Estado, a serviço dessa nação, beleza? É importante então entendermos que dentro dessa perspectiva, o absolutismo monárquico nada mais é do que o Estado sob o controle de um monarca, sob o controle do rei. Dessa forma então, o rei ele passa a ter o controle de todo o aparelho estatal, seja o sistema absolutista, onde ele vai fazer uma política voltada a conceder privilégios ou até mesmo guerras contra aqueles que se opõem. Muitas vezes a concessão de privilégios se dá para uma nobreza interessada em cargos na corte, interessadas em pensões. Nós não podemos esquecer que é uma nobreza que vem se enfraquecendo desde o final da Baixa Idade Média e agora ela está interessada muitos desses nobres estão interessados em se unir ao rei para poder, dessa forma então, perpetuar a sua força, continuar tendo algum tipo de força dentro desse contexto europeu. É muito importante também analisar as relações que o Estado absolutista fará com a Igreja Católica. Lembrando que a Igreja Católica é uma instituição que vem perdendo força, vem perdendo poder ao longo da Baixa Idade Média e que vai estabelecer uma série de relações com o rei, visando a continuidade do seu poder, de certa forma de uma hegemonia, de uma influência em alguns estados europeus, como Portugal, Espanha, França, e é muito importante nós entendermos isso aí. Esse aparelho estatal também conta com as práticas econômicas mercantilistas, que visam dar condições favoráveis para a ampliação dos lucros e, por consequência, também favorecer uma burguesia que vinha se desenvolvendo, que vinha crescendo desde a Baixa Idade Média, desde o Renascimento Comercial. É uma burguesia que vem crescendo, que vem se desenvolvendo economicamente e que agora também quer uma participação econômica, e para isso o rei é importante para essa burguesia, porque o rei pode garantir uma série de condições que favoreçam aí os desenvolvimentos das práticas comerciais, como, por exemplo, a unificação de pesos e medidas,
estabelecidas, a garantia da lei e da ordem, a segurança jurídica e econômica para estabelecer o comércio em várias regiões do reino, em várias regiões do Estado Nacional. Então essa burguesia, ela recebe essas condições favoráveis na medida em que o rei vai procurar favorecer a sua burguesia, a burguesia nacional, no que tange à expansão do comércio. Lembrando que isso vai formar um tipo de sistema econômico dentro do absolutismo conhecido como mercantilismo. O mercantilismo vai ser uma das práticas usadas aí no final do século XV, XVI, XVII, durante o período da chamada expansão marítima também. Nós vamos ver uma série de práticas conhecidas como práticas mercantilistas. E aí é importante nós entendermos então o que foi esse mercantilismo. O mercantilismo nada mais foi do que um conjunto de práticas econômicas adotado pelo Estado absolutista, pelas nações da Europa entre os séculos XV e XVIII, que consistia nas características como o acúmulo de metais preciosos, que seria ouro, prata ou qualquer outro metal de valor que viesse a ser a garantia da moeda emitida dentro de uma nação. Então, quanto mais metais preciosos uma nação tinha, ela usava esses metais preciosos para cunhar, para produzir o dinheiro. E esse dinheiro que era usado nas transações comerciais, nas trocas econômicas. Então, quanto mais pelo menos essa é a lógica do mercantilismo. Quanto mais uma nação acumula esses recursos internamente, mais rica ela é. Outra característica importante é a manutenção de uma balança comercial favorável. Uma balança comercial que visa justamente esse acúmulo de capital, que nós chamamos de capital primitivo. Na medida em que nós vamos ter aí a concorrência entre estados nacionais e outras burguesias nacionais, os estados absolutistas, eles acabam adotando práticas protecionistas, como taxação, elevação de tributos sobre produtos importados. Dessa forma, então, visando proteger o mercado interno, proteger a sua economia dos produtos importados. Também a gente pode observar aí a prática do comercialismo, que foi muito usada por vários países europeus. No início também foi muito usado por Portugal, no que tange a expansão marítimo-comercial, a aquisição de produtos na Ásia para serem revendidos na Europa, e até mesmo o contato dos portugueses no litoral da África, obtendo produtos como marfim, pimenta malagueta, escravos, que eram comercializados. Vale lembrar também que na medida em que novas terras são encontradas nesse processo de expansão marítima, que ocorre coincidentemente com a formação dos estados nacionais, nós vamos ter também a prática do colonialismo, que é o fato de impor um pacto colonial sobre regiões conquistadas, sobre novas terras, e a partir dessa imposição de um pacto colonial, começar a explorar essas terras chamadas de colônias. É o que vai acontecer com o Brasil a partir da colonização portuguesa aqui. Pois bem, o industrialismo também é uma das práticas do mercantilismo, lembrando que nações que não tinham muitas colônias, nações que precisavam acumular capital primitivo, adotaram práticas de manufatura, produção de produtos, tecidos, utensílios, que poderiam ser vendidos e trocados por moeda. Dessa forma também, a gente vai ver que a Inglaterra era um grande produtor de tecidos, e com isso, a Inglaterra, desde o final do século XVI, ela começa a acumular muito capital primitivo, e dessa forma ela vai acumulando esse capital primitivo até a Revolução Industrial no século XVIII. Para finalizar aqui, nós não podemos esquecer também dos teóricos do absolutismo, né? São pensadores, são filósofos que corroboraram, que contribuíram para a consolidação do absolutismo entre os séculos XVI, XVII e XVIII. Então, de uma forma bem objetiva, nós temos que lembrar de quem? Nicolau Maquiavel, que é um teórico muito importante para a ideia de Estado e poder, quando ele rompe com a moral cristã no que tange a ideia de política. Nicolau Maquiavel viveu ali na Península Itálica, em Florença. Ele escreve um livro chamado O Príncipe, no qual ele fala da necessidade de uma separação entre política e moral cristã. Então, a ideia de que o rei, ele deve ser pragmático, ele deve ser prático em suas ações para fortalecer o Estado Nacional. Então, o Maquiavel é muito um teórico aí de secularização do poder político. O que seria essa secularização do poder político? Tirar a política da esfera religiosa e a colocá-la numa esfera prática, terrena, mundana, assim compreendendo as dinâmicas, as estruturas políticas dentro dos estados nacionais e as práticas dos reis. Outro teórico importante aí é o Thomas Hobbes, o inglês Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ali, ele no século XVII, ele vai escrever o livro O Leviatã, onde ele fala da necessidade de um poder soberano, de um poder forte, que se sobreponha ao estado de natureza, ao estado de todos contra todos, ou o estado de caos, como o Hobbes fala. Assim sendo, era necessário a presença de um rei, o Leviatã, para colocar ordem, impor a sua força, impor o poder e garantir a segurança de todos. Por isso que o Thomas Hobbes é um teórico contratualista. O seu contrato parte da ideia de que todos aceitam o poder do rei em nome da segurança. Na medida em que o rei não garante a segurança de todos, o rei ele pode ser destituído, ok? Então, o Thomas Hobbes é um teórico de contrato, ok? É um teórico do poder contratual. Só que uma dica,
Toma cuidado, não é o mesmo contratualismo de Locke, não vai ser o mesmo contratualismo de Rousseau, que nós vamos observar mais à frente. O último grande filósofo aqui, entre outros, mas o que é importante aqui pra gente, foi do século XVIII, o Jacques Bossuet. Jacques Bossuet, ele foi muito influente na corte dos Bourbon, na França, e ele escreve um livro, O Direito Segundo as Sagradas Escrituras, onde ele relaciona, na verdade, o poder real com o poder de Deus. Assim sendo, para Jacques Bossuet, o rei é um representante de Deus na Terra. Então, assim como Deus é onisciente, onipresente, onipotente, o rei é aquele que tem toda uma corte, toda uma estrutura, que conhece o seu povo, conhece os seus súditos e garante pela vida, pela sobrevivência de todos. Na medida que você desrespeita uma ordem do rei, você desrespeita uma ordem do próprio Deus. Assim sendo, o Jacques Bossuet é um teórico do poder divino. Não se esqueça disso. Nicolau Maquiavel é um teórico do absolutismo que trata da secularização do poder político. O Thomas Hobbes é um teórico inglês que ele trata da ideia do contrato como uma forma de aceitar o poder do rei. Então ele é um teórico de contrato, ele é um teórico contratualista. E o Jacques Bossuet, que é um teórico do poder divino. Beleza? Queridos, esse é o nosso vídeo. O próximo vídeo agora, que eu vou gravar na sequência, vai falar sobre o absolutismo na França, na Inglaterra e as revoluções inglesas. Beleza? Daqui a pouco tamo junto. Tchau, tchau.